O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. Livro O Grande Conflito, autora Ellen White. Antes de eu iniciar a leitura de mais um capítulo, eu convido você novamente a pausar este vídeo, buscar o teu livro e me acompanhar na leitura. Como você sabe, é um grande prazer ter você aqui comigo, me acompanhando nesta leitura. Vamos lá para mais uma leitura? No capítulo 5, falaremos um pouco sobre o que aconteceu na Inglaterra, sob o tema A Luz Irrompe na Inglaterra. Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Em vários países da Europa, pessoas eram levadas pelo Espírito de Deus a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Providencialmente guiadas às Sagradas Escrituras, estavam dispostas a aceitar a luz a qualquer custo. Embora não vissem todas as coisas claramente, puderam descobrir muitas verdades sepultadas havia muito tempo. Chegara o tempo em que as Escrituras seriam entregues ao povo em sua língua materna. A meia-noite havia passado para o mundo. Em muitas terras apareciam indícios da aurora a despontar. No 14º século, surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe se distinguira na universidade pela fervorosa piedade, tanto quanto por seu profundo preparo intelectual, educado na filosofia escolástica, nos cânones da Igreja e nas leis civis. Estava preparado para entrar na grande batalha pela liberdade civil e religiosa. Havia adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos intelectuais escolásticos. A extensão da proficiência de seus conhecimentos impunham o respeito de amigos e inimigos. Estes eram impedidos de lançar o desprezo à causa da reforma, expondo a ignorância ou fraqueza dos que a mantinham. Quando ainda no colégio, Wycliffe iniciara o estudo das Escrituras. Até então, ele tinha sentido grande necessidade que nem seus estudos escolásticos nem o ensino da Igreja havia podido satisfazer. Na palavra de Deus, encontrou o que antes havia procurado em vão. Ali, ele viu a Cristo como o único advogado do ser humano. Estava decidido a proclamar as verdades que descobrira. Ao iniciar sua obra, Wycliffe não se colocou em oposição a Roma, contudo, mais claramente percebia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Bíblia. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente, acusava o sacerdócio de haver banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e que sua autoridade fosse novamente estabelecida na Igreja. Ele era um pregador eloquente e sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento que possuía das Escrituras, a pureza de sua vida e sua coragem, a integridade conquistaram-lhe a estima geral.
Muitos viam a iniquidade da Igreja Romana. Receberam com incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva, pois esse reformador conquistava maior influência que a deles. Perspicaz, descobridor de erros. Wycliffe era perspicaz, descobridor de erros, e atacou destemidamente muitos dos abusos promovidos por Roma. Enquanto capelão do rei, assumiu ousada atitude contra o pagamento de tributo que o Papa reivindicava do monarca inglês. A pretensão de autoridade papal sobre os governantes civis era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham despertado indignação, e os ensinos de Wycliffe influenciaram os dirigentes do país. O rei e os nobres se uniram na recusa em pagar o tributo. Frades mendicantes se multiplicavam na Inglaterra, maculando a grandeza e prosperidade da nação. A vida de ociosidade dos monges não só representava grande escoadouro dos recursos do povo, mas também lançava o desprezo sobre o trabalho útil. A juventude se desmoralizava e estava corrompida. Muitos eram induzidos a entrar para o claustro, não apenas sem o consentimento dos pais, mas sem o seu conhecimento e contra as suas ordens. Por essa monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero a denominou, que cheira mais a lodo e a tirano do que a cristão ou ser humano, o coração dos filhos se endurecia contra os pais. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelos monges e induzidos a cumprir suas ordens. Uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter liberdade. Muitos pais se recusavam a enviar os filhos às universidades. As escolas eram enfraquecidas e prevalecia a ignorância. O Papa entregava a esses monges o direito de ouvir confissões e conceder perdão, o que se tornou fonte de grandes males. Inclinados a aumentar seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder absolvição que criminosos a eles recorriam, aumentando assim rapidamente os vícios mais detestáveis. Donativos que poderiam ter aliviado os doentes e pobres eram destinados aos monges. A riqueza dos frades aumentava constantemente, e seus luxuosos edifícios e ricas mesas tornavam mais evidente a pobreza da nação. Contudo, os frades continuavam a dominar as multidões supersticiosas, levando-as a crer que todo dever religioso se resumia a reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges. Isso seria suficiente para lhes garantir lugar no céu. Wycliffe, com intuição clara, feriu a raiz do mal, declarando que o próprio sistema era falso e devia ser abolido.
eram provocados discussões e indagações. Muitos se perguntavam se não deveriam buscar em Deus o perdão, em vez de procurá-lo junto ao pontífice de Roma. Os monges e sacerdotes de Roma diziam eles, estão nos devorando como um câncer. Deus deve livrar-nos, ou o povo perecerá. Os monges mendicantes alegavam estar seguindo o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e os discípulos haviam sido sustentados pela caridade do povo. Essa alegação levou muitos à Bíblia, a fim de saberem por si mesmo a verdade. Wycliffe começou a escrever e publicar panfletos contra os frades, convocando o povo aos ensinamentos da Bíblia e seu autor. De nenhuma outra maneira mais eficaz ele poderia ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura construída pelo Papa, na qual milhões eram mantidos cativos. Chamado a defender os direitos da coroa inglesa contra usurpações de Roma, Wycliffe foi designado embaixador real na Holanda. Lá entrou em contato com líderes religiosos da França, Itália e Espanha, e teve oportunidade de informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Nesse representante da corte papal pôde ver o verdadeiro caráter da hierarquia. Voltou à Inglaterra a fim de repetir com maior zelo seus ensinamentos anteriores, declarando que o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Depois de seu retorno à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei a nomeação para a reitoria de Lutwyche. Isto correspondia a uma prova de que o rei, ao menos, não se desagradara da sua maneira franca de falar. A influência de Wycliffe foi sentida ao ser formada a crença da nação. Os trovões papais logo foram lançados contra ele. 3 bulas, ou decretos, foram expedidas, ordenando medidas imediatas para fazer silenciar aquele que ensinava heresias. A chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem de imediata prisão do herege. Parecia certo que Wycliffe logo deveria tornar-se vítima da vingança de Roma. Mas aquele que um dia declarou a alguém: "Não temas, sou teu escudo", Gênesis 15, verso 1, de novo estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que declarou a sua destruição. A morte de Gregório XI foi seguida da eleição de 2 papas rivais. Cada um apelava aos fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, fortalecendo suas exigências com terríveis ameaças contra os adversários.
e promessas de recompensas no céu aos que o apoiavam. As facções rivais fizeram tudo o que puderam para atacar uma a outra, e durante algum tempo Wycliffe teve descanso. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Wycliffe apelou ao povo a fim de que considerasse se os dois papas não estavam falando a verdade ao condenarem um ao outro como sendo o anticristo. Determinado a fazer com que a luz raiasse em toda a parte da Inglaterra, Wycliffe organizou um grupo de pregadores, homens simples e devotos, que amavam a verdade e desejavam fazê-la expandir-se. Esses homens pregavam nos lugares públicos, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, apresentando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Recebeu o título de Doutor do Evangelho. Entretanto, a maior obra de sua vida foi a tradução das Escrituras para o inglês, de maneira que muitos da Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus. Atacado por moléstia perigosa. Subitamente, porém, interromperam-se suas atividades. Embora ainda não tivessem 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os ataques inimigos o tornaram prematuramente velho. Foi atacado de perigosa enfermidade. Os frades pensaram que ele se arrependeria do mal que havia causado à igreja, de modo que se apressaram ao seu quarto para ouvir suas confissões. A morte se aproximava. Diziam: "E você deve se comover por suas faltas e retratar-se em nossa presença de tudo quanto disse para nossa ofensa." O reformador ouviu em silêncio. Pediu então ao assistente que o erguesse do leito. Olhando fixamente aos frades, falou com aquela voz firme e forte que tantas vezes os havia feito tremer: "Não vou morrer, vou viver para denunciar ainda mais as más ações dos frades." Espantados e confundidos, os monges saíram apressadamente do quarto. Wycliffe viveu a fim de colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Wycliffe sabia que apenas poucos anos de atividade lhes restava. Viu a oposição que teria de enfrentar. Contudo, encorajado pelas promessas da palavra de Deus, avançou. Quando, em pleno vigor de sua capacidade intelectual, rico em experiências, havia sido preparado pela providência de Deus exatamente esse que foi o maior trabalho por ele realizado. O reformador, em sua reitoria de Lutenhorst, alheio à enfurecida tempestade lá fora, dedicava-se à sua tarefa. Concluiu
dentro de algum tempo mais, a primeira tradução inglesa da Bíblia. O reformador colocou nas mãos do povo inglês uma luz que jamais deveria extinguir-se. Fizera mais para quebrar as algemas da ignorância e do vício, mais para elevar e enobrecer o seu país, do que antes fora conseguido pelas vitórias nos campos de batalha. Era um trabalho muito difícil multiplicar os exemplares da Bíblia. Tão grande era o interesse por se obter o livro, que os copistas não conseguiam atender a todos os pedidos. Ricos compradores desejavam a Bíblia toda. Outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, várias famílias se uniam para comprar um exemplar. A Bíblia de Wycliffe logo teve acesso aos lares do povo. Wycliffe passou a ensinar então as doutrinas distintivas do protestantismo: a salvação pela fé em Cristo, a infalibilidade apenas das Escrituras. A nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras trouxe desânimo às autoridades da Igreja. Não havia nessa ocasião na Inglaterra qualquer lei que proibisse a Bíblia, pois nunca antes fora publicada no idioma do povo. Semelhantes leis foram depois elaboradas e rigorosamente executadas. Novamente, os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Primeiramente, no sínodo, ou reunião de bispos, declarou herético os seus escritos. Ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando a prisão para todos os que defendiam as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou do sínodo para o parlamento. Corajosamente acusou os líderes religiosos perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Seus inimigos ficaram confusos. Alimentara-se a expectativa de que o reformador, em sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria perante a autoridade da coroa. Mas, em vez disso, o parlamento, despertado pelos estimuladores apelos de Wycliffe, repeliu o edito da perseguição e o reformador foi outra vez posto em liberdade. Pela terceira vez, ele foi chamado a julgamento. E então, perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Lá, finalmente, a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os defensores do papado. Se conseguissem cumprir esse propósito, Wycliffe sairia da corte diretamente para as chamas. Wycliffe recusa retratar-se. Wycliffe, porém, não se retratou. Corajosamente defendeu os seus ensinos e repeliu as acusações de seus perseguidores. Citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. O poder do Espírito Santo
foi sentido pelos ouvintes. Como setas do Senhor, as palavras do reformador atingiam as consciências deles. As acusações de heresia que haviam formulado virou contra eles. Contra quem? Disse ele. Julgam estar lutando? Contra um ancião às bordas da sepultura? Não. Contra a verdade. Verdade que é a mais forte do que vocês. E os que vencerá. Assim dizendo, retirou-se, e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminando, mas uma vez mais ele deveria testemunhar do Evangelho. Foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Um ataque de paralisia tornou-lhe impossível a viagem, mas embora sua voz não pudesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta. O reformador escreveu ao Papa uma carta que, embora respeitosa nas expressões e cristã no espírito, era incisiva censura à pompa e orgulho da sé papal. Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles, mas a todos os cristãos, o contraste entre eles e o Mestre, a quem pretendiam representar. Wycliffe tinha plena consciência de que poderia pagar com a vida a sua fidelidade. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para levá-lo à destruição. E parecia certo que, quando muito, em poucos meses o levariam à fogueira. Mas sua coragem não se abalou. O homem que durante toda a vida permanecera bravamente em defesa da verdade não deveria cair vítima do ódio de seus adversários. O Senhor o havia protegido, e quando seus inimigos pensavam que a presa estava segura, a mão de Deus o removeu para além do seu alcance. Em sua igreja, em Lutherworth, na ocasião em que ia administrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo veio a falecer. Arauto de uma nova era. Deus pusera a palavra da verdade na boca de Wycliffe. Sua vida fora protegida e seus trabalhos prolongados até que se fossem estabelecidos os alicerces da reforma. Antes dele, não houve alguém por meio de cuja obra fosse possível modelar a reforma. Ele foi o arauto de uma nova era. Contudo, nas verdades que apresentava, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o sucederam não excederam e alguns sequer atingiram. Tão firme e verdadeira foi a base que não foi necessário ser reconstruída pelos que vieram depois dele. O grande movimento inaugurado por Wycliffe, que deveria libertar as nações por tanto tempo submissas a Roma, teve sua fonte na Bíblia. Ali se encontrava a origem da corrente de bênçãos que tem fluído durante gerações desde o 14º século.
educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade infalível e a aceitar como indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia um milênio. Wycliffe desviou-se de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Em vez da Igreja falando através do Papa, declarou que a voz de Deus, que falava por intermédio da sua palavra, é a única autoridade verdadeira. Ensinou que o Espírito Santo é o único intérprete da Bíblia. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Foi igualado aos poucos que vieram depois dele. Pureza de vida e incansável dedicação ao estudo e trabalho, incorruptível integridade e amor cristão caracterizavam o primeiro dos reformadores. Foi a Bíblia que fez de Wycliffe o que ele se tornou. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. Pode dar estabilidade de propósito, coragem e firmeza. Um estudo determinado e reverente das Escrituras daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte, bem como de princípios mais nobres, do que as que já existiram como resultado do mais hábil ensino proporcionado pela filosofia humana. Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como wyclifistas e lollardos, espalharam-se por outros países, levando o Evangelho. Depois que seu guia foi removido, os pregadores passaram a trabalhar com entusiasmo ainda maior que antes. Multidões se reuniam para ouvi-los. Alguns da nobreza e mesmo a esposa do rei se encontravam entre conversos. Em muitos lugares, os símbolos idolátricos do catolicismo foram removidos das igrejas. Logo, porém, impiedosa perseguição estourou sobre os que haviam ousado aceitar a Bíblia como guia. Pela primeira vez na história da Inglaterra, fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. Martírios se sucederam a martírios. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino. Os defensores da verdade continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo nos humildes lares dos pobres, e muitas vezes refugiando-se mesmo em covas e cavernas. Durante séculos, continuou a ser proferido um protesto calmo e paciente contra as dominantes corrupções da fé religiosa. Os fiéis daqueles primitivos tempos haviam aprendido a amar a palavra de Deus e pacientemente sofriam por sua causa. Muitos sacrificavam suas posses pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos banidos, e quando eles também eram expulsos, aceitavam com prazer o destino dos proscritos. Não foi pequeno o número dos que deram corajosos testemunho da verdade nos cubículos do cárcere e em meio de torturas e chamas, alegrando-se por terem sido considerados dignos de conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3, verso 10. O ódio dos defensores do papado não se satisfez
enquanto o corpo de Wycliffe repousou na sepultura. Mais de 40 anos após a sua morte, seus ossos foram exumados e publicamente queimados, e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Esse riacho, diz um amigo escritor, levou suas cinzas para o Avon para o Sérvio, e o Sérvio para um pequeno mar, e este para o grande oceano. E assim, as cinzas de Wycliffe são o símbolo de sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Através dos escritos de Wycliffe, John Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo. Da Boêmia, a obra estendeu-se a outras terras. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. E assim, chegamos ao final da leitura do capítulo 5 do livro O Grande Conflito. É um prazer tê-lo aqui comigo, acompanhando esta leitura. Então, aguardo você para o próximo vídeo. Que Deus te acompanhe, te guarde e te proteja, a você e toda a sua família. Até o nosso próximo vídeo. Conto contigo.